Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário, retornando aí daquelas férias que eu dou pra vocês, né? E aquela mesma história, toda quinta-feira, live, às 8 horas da noite. Quinta-feira, Estado Imaginário, na outra quinta-feira eu participo lá nos Irmãos, os Cinéfilos. E às sextas-feiras, às 9 horas da manhã, estreia sempre um vídeo do canal, e esse aqui é o primeiro do ano de 2023 e não podia ser diferente. Eu vou muito naquilo que eu realmente estou vendo, não é muito buscando notícias e tal, e no caso não poderia ser diferente. Hoje eu vou falar sobre uma série ou um seriado e já vou usar o primeiro jargão antigo do ano, a coqueluche do momento, como se diria antigamente, a coqueluche do momento. The Last of Us, roda a vinheta. Como todo mundo que acompanha o canal, e você que está começando agora a acompanhar o canal vai saber, eu não sou um aficionado em jogos, em games. Os vídeos que tem sobre o assunto aqui não foram feitos por mim, foram realizados pelas ilustres participações especiais que eu sempre tenho aqui no canal e que é proposta do canal, inclusive, vocês vão perceber muito isso. Então, o que for de assunto de cultura, de entretenimento, algumas das vezes não sou eu que estou falando com vocês aqui, é quem entende do negócio. Então, assim, daquele pouquinho que eu entendo, eu tento trazer aqui pelo menos uma dica ou uma sinalização, vamos chamar assim. Então, para não ficar só a minha opinião, vamos colocar assim alguns dados. The Last of Us, a série, é baseado em um jogo de 2013 que tem como seus criadores ali uma empresa chamada Naughty Dog. Então a Naughty Dog, ela participa integralmente do projeto. É um dos fatores do porquê o produto final até agora, em 3 episódios, está na HBO, tá, pessoal? É todo domingo estreia uma, quando a plataforma deixa, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, que uma curiosidade, 50% do público, dos telespectadores engajados da bagaça é do Brasil. O brasileiro, na sua maioria, gosta dos games, dos jogos, é ligado a esse mercado, a esse universo, faz bombar as feiras e eventos que são sobre esse assunto, são campeões, quando se trata isso como esporte, e ao meu ver é esporte, são campeões. Então é o pessoal que estava ávido, porque a gente sabe, que até mesmo eu que não sou ligado a game, que vai fazer a tal da adaptação para o cinema, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, não são felizes. E dessa vez agora, eu assisti o seguinte, ó, o que eu conheço do jogo, porque o meu irmão aqui no canal Massa fez as gameplays. É isso que eu conheço do jogo. Ah, como é que é a música, quem são os criadores, as pessoas envolvidas na dublagem, que é super sofisticado e tudo mais tal, que tem esse enredo, um enredo muito bom por sinal. E aí você fala, caramba, é jogar num filme, né? É jogar num filme. E eu que sou do tempo, né, pessoal, de jogar em pé lá, o Rally X, né? O máximo da tecnologia era jogar aquele Afterburn, que é o avião que eu movimentava em algumas máquinas e tal. Mas enfim, os jogos de hoje é isso, é um enredo, um roteiro de cinema, são atores muitas vezes até icônicos envolvidos para fazer a dublagem e por aí vai. Então, o que eu tenho de conhecimento é isso. E aí eu falei assim, não vou assistir com esse conhecimento, eu vou assistir como uma obra de zumbi. Um zumbi interessante também, que é um zumbi com uma outra pegada. São fungos, né, que existem mesmo, mas que nunca fariam aquilo, que teoricamente nunca fariam aquilo com um organismo humano, fazem sim com insetos ali e tal, tudo mais e tal, mas não com humanos. E nesse caso usa o humano como hospedeiro. Você tem ali uma explicação muito legal num diálogo entre os dois personagens principais sobre como isso aconteceu, e aí se desenrola a história. Então os responsáveis da empresa criadora se juntaram à Sony Pictures numa produção ali em conjunto com a PlayStation também, então colocam lá na HBO lá esse produto que é interessante, são 10 episódios, está no terceiro, como eu falei, domingo a domingo você vai conseguindo ver se a plataforma não der pau por causa dos brasileiros. Mas enfim, trata-se de uma obra que fala de um futuro distópico ali, de um futuro pós-apocalíptico, que exatamente acontece por essa horda zumbi fungo, mas ainda uma ação militar mundial que bombardeia, dá a entender que bombas nucleares também, enfim, que dizimam a população de uma forma, inclusive os que são, de uma forma assim absurda, e que ficam muito poucos seres humanos ali para contar a história, vamos chamar assim. Nesse contexto, tem ali o personagem principal, o Joey, feito brilhantemente pelo Pedro Pascal. Pedro Pascal, gente, que eu vejo nele um ótimo ator. Eu não gosto de 100% do que ele faz, mas eu gosto bastante quando ele acerta. Ele vai ali e acerta por quê? Não inventa. Então, o pessoal ali da empresa criadora, junto com a PlayStation, junto com a Sony Pictures, com os criadores originais, vamos chamar assim, falam assim, ó, vamos fazer essa cena que é igual, é idêntica, você está caracterizado para aparecer no jogo, na dublagem brasileira, a dublagem é a mesma do jogo, e que infelizmente nós tivemos a partida aí breve, com 45 anos só, da atriz talentosa, carismática, linda atriz, a ruivinha lá, a Annie Erchen, que
que fazia uma das personagens principais no game, em 2013, no jogo, que deu vida a Tess. Então, na dublagem clássica, você não traz todo mundo para os atores, mas na dublagem brasileira, era mais lógico e foi o que aconteceu, a dublagem que tem no jogo é a dublagem que tem acertadamente na série. Então, já é um ponto alto também. A Anne Herscher, vou colocar a fotinho dela aqui, é claro, ela teve uma participação brilhante, muito legal, naquela icônica série do Kiefer Sutherland, que é o 24 Horas, né? Quem não lembra do 24 Horas? Nossa, primeira temporada de 24 Horas, sensacional, mas ela faz parte mais do final. E ela também atuou brilhantemente ali. Era boa, viu? Era boa pra fazer a dublagem, como a gente já falou aqui, e também na ação. Competente demais. Uma pena a partida dela tão cedo, né? Então o Pedro Pascal faz o Joel brilhantemente, não inventa moda. A Anna Torv faz ali uma participação breve como a Tess, é sensacional, ela é sempre muito boa também. E a criança adolescente ali escolhida para ser a Ellie é a Bella Ramsey. Então, esse trio principal, você já vê que tá tudo ali com esmero, como tem que ser, e de uma forma muito categórica, seguindo o jogo, porque é uma adaptação, mas que eles entenderam o seguinte: vamos ser fiéis, simples, olha que coisa, vamos ser fiel ao original, porque é isso que o pessoal que curte quer ver. E é lógico que você tem ali algumas mudanças, é óbvio, para não ficar uma coisa igual, não precisa ser igual, né? Essas mudanças, ao meu ver, que tenham esse conhecimento limitado da obra, são mudanças bem-vindas, e algumas horas não são só mudanças, são acréscimos, porque você precisa não florear, mas você precisa dar um contexto maior à história do game, porque você ali não está jogando, você está só acompanhando a saga. Então é aquela coisa de respeitar ali o público a quem você está fazendo a obra, que parece tão óbvio, mas enfim, ultimamente não tem acontecido, né? Quando ela faz isso, acerta todo mundo. Olha que coisa interessante. Quando você tenta acertar todo mundo, normalmente você não acerta ninguém. Nesse caso, eu que não sou fã do jogo, porque na verdade eu não jogo, né? Que eu não tenho a plataforma para jogar, gostei e muito. Obviamente que você vai fazer assim, mas é porque tem a ver com a temática zumbi? Também é isso. Mas não é só por isso, é porque realmente eu achei muito bem montado, muito bem bolado. Eu digo pra vocês o seguinte: nos 3 episódios até agora, depois eu trago a minha opinião no geral, quando terminar o arco da série, que já tem segunda temporada confirmada, eu vou falar pra vocês aqui o que eu acho, mas até agora pra mim tá acima da média. Mas diferente de alguns canais, que eu acabei nesse caso, é raro fazer isso, tá, pessoal, hoje em dia? Olhando o pessoal ali, a opinião ali de canais bem distintos, canais que eu nem sou seguidor, mas eu vou de vez em quando dar uma olhadinha. Ao contrário do que o pessoal na maioria tá falando, que o terceiro episódio é o mais brilhante de todos, é o melhor de todos, não acho um ótimo episódio, muito bem feito, mas nada é, eu vou entrar no site e falar uma coisa, nada mais do que se você for ver um episódio da Além da Imaginação, que é de 1964, tá? Então nada demais também. Mas eu vou dizer o seguinte: o segundo episódio pra mim é um dos melhores que eu já vi na vida, o segundo episódio. Então, o primeiro é bom, já me segurou, falei que legal isso aí, gostei, né? O segundo, pra mim, é um dos melhores episódios de série de todos os tempos, e o terceiro é um ótimo episódio. Então, tá muito acima da média, Eu tô gostando muito, eu tô com aquela ansiedade boa, se é que isso existe, para o próximo domingo e ver, ou ver na segunda, né, porque o domingo dá pau. Eu recomendo por isso aí. A série, né, o primeiro episódio, ela começa com um cientista feito pelo John Hannah. Ele, na verdade, então, é um programa de entrevista, tem 2 cientistas, um deles é o John Hannah. Isso é em 1968, ano que eu nasci. Então começa ali a dar o contexto geral, para você não chegar direto sem saber. Então ele dá um contexto ali interessante, é como se fosse um pré do filme, né? E aí depois começa muito rapidamente uma coisa que eu achei muito interessante. 2 coisas que se juntam. A questão, 3 coisas que se juntam. A questão de você contar uma história direto ao ponto, que você sabe onde você quer chegar, é coesa, com a apresentação dos personagens, que é feita de maneira muito tranquila, sem correria, e a ação. Mas, na verdade, principalmente a junção disso tudo de uma forma muito equilibrada. É aquela obra que você vai assistir e você fica com um gostinho de quero mais, porque ela já é densa. Você já com 5, 10 minutos, você já está integrado, você já tá... Os personagens já te convenceram. A atriz que faz a filha, a personagem, né? A personagem Sarah, né? Que é a filha do Joey, que a Nico Parker interpreta, você já gosta dela em 3 minutos. É muito bom. Carisma, é aquilo que eu falo, carisma imediato. Mas porque tá tudo muito bem construído ali. Falo pela 3ª vez. Eu não sou fã do jogo, até porque eu não era usuário da plataforma e não era jogador. Então, pra mim, aquilo eu tinha que gostar ou não daquilo que eu tava vendo. Não tinha nada pré-concebido na minha cabeça. Muito bom, adorável. Uma outra curiosidade aí dessa produção é que ela é considerada a maior produção televisiva do Canadá. Isso é bem forte, o Canadá que recebe tantas produções por conta daqueles incentivos fiscais e tudo mais, é mais um diferencial. E você vê isso na tela. A gente consegue muito ver assim, né? Poxa,
não teve ali um gasto muito grande na produção, né? Então tem obras que você fala, poxa, venceu, e tem muitas assim, que você entre aspas, sem muito dinheiro, você criou uma coisa excepcional. E às vezes você precisa colocar dinheiro. Isso é uma coisa interessante. Vou querer fazer The Last of Us, mas eu vou fazer com 2 palitinhos de fósforo. Você não vai fazer. É complicado. Então você precisa de cenário, você precisa da fotografia que tem que existir, você precisa de efeitos especiais. Não surpreende tanto ser considerada a maior, então, produção da história do Canadá. Os escritores ali, quem está colocando a mão na massa mesmo ali, para que o enredo, para que o roteiro e esses atores espetaculares possam desenvolver legal ali, é um cara que ele ficou bem conhecido por uma obra que muita gente gostou, que é Chernobyl, que também está na HBO lá, que é o Greg Mazin. Então o Greg Mazin, ele tá ali envolvido, então ele junto com os produtores ali, ele escreve a 4 mãos com o criador do jogo, do game, Neil Druckmann. Eu posso estar falando o nome dele errado aqui, eu sempre peço desculpa, pessoal, se eu pronuncio algum nome aqui em inglês errado, ou que eu falo algum nome próprio mesmo errado, vocês me perdoem, mas de qualquer forma, falando errado ou não, a lá Joel Santana, é melhor deixar aqui a informação, a tentativa, do que não colocar nada, né? Então, o criador do jogo, o Neil Druckmann, ele tá ali junto, então, ele tá, olha, essa cena é assim, como eu falei, tem uma licença poética, fazemos aqui. Tem uma outra visão que poderia ser da história, tá aqui. Tem um complemento que eu posso fazer, tá aqui. Tem algo que eu posso criar a partir daqui, tá aqui. Então, isso é muito legal, porque tudo é muito bem consolidado, tem uma base forte, e aí daquilo eu vou fazendo, literalmente, né, a ramificação, né, dos fungos, eu vou fazendo a ramificação e aquilo vai tendo sentido, aquilo vai tendo um norte, e é aquela obra assim, eu quero fazer uma coisa legal, né, e espero do outro lado que você goste. Eu não vou fazer mais ou menos imaginando o seu gosto. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu criei, e se a obra ficar legal, obrigado por ter gostado. É mais ou menos isso, e até agora tá bem joia mesmo. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui, pessoal, e é lógico, quando eu vi o trabalho do Massa aqui no canal, eu vou colocar aqui o cardzinho para vocês aqui também, do trabalho do Massa, uma das coisas que me chama muita atenção era a trilha sonora. Eu gostei muito, eu achei assim, pô, que esmero, que coisa legal isso aí. Pra mim é um show à parte, como muito John Carpenter sempre conseguiu, e obras como Dark, como 2001 Odisseia no Espaço. Você tem o som, e o som é a música incidental, a música inserida ali, ela faz parte, ela é um personagem à parte. Isso, e personagem bom, personagem principal. Então a trilha sonora tá ali muito legal, muito para lembrar do jogo, pelo que eu vi das gameplays aqui do Massa. E o responsável por essa trilha sonora magnífica é o Gustavo Santaolalla, acho que é esse o nome dele. Ele faz então, você vê, tudo do jogo tá quase transposto pro live action. Então assim, isso aí tá sendo muito acertado, mesmo. Tomara que continue assim, como eu falei, eu estou numa expectativa enorme pro 4º episódio, para ver todos os episódios. Eu tô entendendo que eles vão entregar sempre algo bom. Eu estou entendendo que eles vão entregar sempre algo com qualidade, respeitando a gente que é público. Isso é sensacional. Então, fica aqui a minha primeira indicação do ano, série da HBO Max, The Last of Us, baseado no homônimo game de 2013, que tem na sua produção toda a trupe que criou o jogo. Então, dito isso, vou terminando por aqui e deixando esse vídeo como uma singela homenagem para uma querida, para uma que eu considerava como se fosse da minha família, que quando eu tinha 10 anos de idade era uma das minhas musas, assim, que eu corria para assistir a televisão quando ela aparecia. Quando um canal aí era acima da média, muito bom, inclusive por ela, esse canal era bom também. E fica a saudade aqui, fica a homenagem à querida, à musa, à grande Glória Maria. Eu não costumo fazer dessa forma, pessoal, mas sendo a Glória Maria, eu tenho que abrir esse espaço aqui. Então, Glória Maria, um beijão pra você, sempre te admirei muito. E aonde você estiver, que seja em bom lugar agora, que você merece muito. Grande Glória Maria. Valeu. Pessoal, valeu.